Olá pessoal, tudo bem? Hoje o bate-papo é com o Gustavo Marinho da Siemens. A gente vai falar um pouquinho sobre o simulador e conectividade Siemens. Gustavo, fique à vontade aí. Pessoal, boa tarde. Então, agradeço aí ao Valdeci pelo convite, a oportunidade de a gente falar um pouco sobre o CNC e essa parte de conectividade, que é o dia a dia aí do Valdeci. Eu sou da parte do CNC, né? Eu trabalho na Siemens já há 29 anos, sempre nesse segmento. E uma parte do meu trabalho é dedicado ao segmento educacional e dedicado ao usuário final, porque a gente tem um simulador CNC que ele é disponibilizado gratuitamente, né? Mesmo que parcialmente você pode fazer bastante coisa com ele. Na verdade, não é bem um simulador, na verdade, o que ele é? Ele é o sistema operacional atual do CNC Siemens emulado por PC. Então, por exemplo, você consegue ter praticamente a realidade da máquina na sua frente. Você consegue, por exemplo, fazer uma parte operacional de máquina, uma parte de programação de peça, simulação, salvar esse programa, levar na máquina e trazer da máquina para executar no simulador, né? Qual que é a vantagem? O simulador, ele oferece, por exemplo, a nossa programação interativa através do Shop Mill fresamento e Shop Turn torneamento. Muitas máquinas não têm essa função por ser um opcional de máquina. Mas o que acontece? No próprio simulador, você pode programar no Shop Mill ou no Shop Turn e executar o programa na máquina que a máquina reconhece. Então, é uma vantagem que você tem de utilizar o simulador. Sem falar que você pode simular 3D, simular um erro, né, um tempo de programa em automático. Então, a ideia é a gente mostrar um pouquinho isso daí para vocês, como é que é a parte de comunicação, e aí o Valdeci complementa com a parte de comunicação com periféricos, que a Siemens oferece a possibilidade do OPC-UA, né, para fazer toda essa integração com outros CNCs, com outros sistemas, ou com uma nuvem, né, aí fica mais a critério do Valdeci, o que ele vai querer mostrar para vocês. Legal. Fique à vontade. Quer compartilhar a tela, Marinho? Então, até para auxiliar o pessoal, para orientar, né, quem estiver depois assistindo, o simulador ele tá disponível, o download gratuito, no nosso portal CNC. Né? Então, vou entrar aqui rapidamente, para mostrar para vocês. O nosso endereço é o siemens.com.br, né, /CNC4U, com o numeral 4, né, e o U em inglês, o YAU, que a gente tem que seguir o padrão da Siemens da Alemanha ainda. Então, aqui eu entrei na página, né, como vocês podem ver, a gente tem na primeira página 2 campos aqui, tem os treinamentos online nessa aba aqui, que são 6 treinamentos que vocês fazem online, gratuitamente, com certificado, né? Tem um teste no final, é bem interessante. E tudo gratuito, isso? É gratuito e todos relativos à usinagem, né? Legal. Então, preparação de máquina, programação em código G, ou com Shop Mill, Shop Turns, é bem interessante. Legal. Os alunos, especialmente Senai, Instituto Federal, o pessoal da FATEC, ETEC, utiliza bastante. E eu vou entrar agora aqui na área de acessar os downloads, né? Esse quadradinho laranja aqui. Então, ele já cai aqui direto no acesso do Sinutrem, que é o nome do simulador, né? O Sinumeric Operate é o sistema operacional atual dos CNCs da Siemens. Então, aqui ele faz uma descrição do simulador, do software, né? E se vocês perceberem aqui, nós oferecemos 4 versões, né? Porque como é que funciona? Quando a Siemens lança um CNC novo, ou ela atualiza o sistema software, ele desenvolve um novo simulador. Então, se vocês perceberem, tem desde a versão 4.4, como na 4.8, que a gente está agora, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, como se eu fosse baixar da versão 4.8. Eu cliquei ele aqui, ele me aparece os requisitos técnicos, o que você precisaria ter de hardware mínimo, né? Qual o sistema operacional, o Windows 7, o 8.1 e o Windows 10, e algumas restrições aqui
por exemplo, mobile e mobile enterprise não vai funcionar, né? Porque não tem requisito gráfico no celular. E aí você descendo aqui, ó, ele aparece, ó, a área de download. E se vocês perceberem, tem dois caminhos aqui, tem dois links, né? O primeiro, que é o do Sinotrem, e o do idioma adicional, que infelizmente o português, ele é um idioma adicional do simulador. Então você baixa um arquivinho aqui, ó, tem a pastinha PO de português, um arquivinho PTB, e eu mostro daqui a pouco como instalar, é coisa rápida. Né? Então, ó, como se eu fosse baixar o primeiro software Sinotrem, né? O simulador. Ó. Então, cliquei aqui no link. Bom, automaticamente ele já te joga nessa página aqui. Então, você pode logar com a mídia social, com sua mídia social, ou Twitter, ou LinkedIn, ou Facebook, ou criar aqui no inscrever, ó, um registro seu na página. Então, você define um e-mail e uma senha. A partir daqui, ele já começa a fazer o download do software de simulação, né? Então, é um software que tem um tamanho de 1 GB. O do idioma português exatamente vai cair na mesma tela e vai baixar, né? Eles vêm zipados. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Deixa eu entrar aqui aproveitando, né? Ó. Eu tenho aqui ó, o Sinotrem, por exemplo, ó, ele está aqui, não sei se vocês vão conseguir verificar aqui, ó, ele vem zipado, ele tem 1 GB, né? Então você extrai ele aqui e aí ele abre nesse formato aqui, ó, né? Ele vai ter um setup exe aqui, que é o aplicativo de instalação, você começa a instalar o simulador, né? Então não tem nada de dificuldade aí, ó. Então, eu vou abrir o simulador agora. Lógico, aqui cada quadradinho desse que vocês estão vendo é uma máquina, então você tem a possibilidade de criar máquina inúmeras vezes, né? Só editando o nome dela. Então, por exemplo, você tem um projeto, você tem está dando uma aula naquela semana, para você não perder isso, você cria uma outra máquina. Então, aqui, ó, vou entrar no campo de templates, ó, onde ele me dá a possibilidade da lista de máquinas que eu posso criar. Ele nasce com uma máquina original aqui, que a gente chama máquina demo, né? Se vocês perceberem, eu consigo navegar nesses campos aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, ele me abre ó, toda essa listagem de máquina aqui, que aqui eu tenho algumas versões. Né? Então, por exemplo, aqui eu posso pegar ó, uma máquina demo, que são as máquinas que a gente oferece com 100% de funcionalidade, então é um torno com ferramenta acionada e um centro de usinagem, a máquina demo milling. Então, eu diria que praticamente, sei lá, 85%, 80% da demanda, essas máquinas aqui que você não precisa licenciar, não tem tempo de uso, elas estão liberadas. Agora, por exemplo, se você precisar uma máquina 5 eixos, um centro de torneamento, aí a gente depois entra em contato comigo, a gente discute a licença, se a gente vende ou se a gente faz alguma promoção. Então, aqui eu vou criar só uma máquina, um centro de usinagem, né, ó, como exemplo. Aqui eu consigo editar ele, mudar essa figura se eu quiser. Aqui eu defino, por exemplo, a resolução. E aqui, como eu já tenho o português instalado, eu vou criar a máquina em português, ó. Então, eu dei o Create, ela apareceu aqui para mim, né, nessa posição, e eu abro ela ó, através dessa seta aqui. Entendi. Então, aqui ó, já criou o Sinotrem, né? A gente está vendo aqui a tela de máquina. Como eu disse antes, ele não é só a parte de programação. Então, a gente simulou aqui ó, um painel de operação de máquina, né? Legal. Por exemplo, aqui ó, eu libero os avanços, eu tenho a chave de correção de avanço. Aqui eu tenho os modos de operação, lá, por exemplo, eu vou movimentar os eixos, ó, o X, o Y, o Z, ó. Eu já consigo fazer um movimento de eixo. Né? Uma troca de ferramenta, por exemplo, eu estou sem nada aqui, ó, nessa parte aqui do T, campo de tool, de ferramenta. Então, ó, vou usar o meu menu ó, comum que o operador utiliza para trocar a ferramenta, como é simples. Ó. Ele me abre aqui no menu, a gente sempre chama aqui de vertical, e aqui horizontal. Então, ó, ele me abre a lista de ferramenta que nasce com a máquina, né? Ó. Eu vou pegar uma fresa aqui, por exemplo, de 20 milímetros, ó. Ela já me aparece aqui,
eu dou o ciclo start aqui embaixo, olha lá, meu eixo Z movimentou e agora eu carreguei a ferramenta. Legal. Então, eu consigo fazer algumas aplicações de operação da máquina, né? Por exemplo, aqui, eu quero fazer uma medição de peça, né? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Eu entrei aqui na lista de ferramenta, aqui eu não tenho nenhum probe, né? Então, eu vou mostrar aqui rapidamente como criar uma ferramenta, né? Então, ó, eu vim aqui no campo de offset, né? Ele me criou a lista de ferramenta. Então, vou pegar um lugar vazio aqui, ó. Ele me abre um menu aqui, ó. Por exemplo. Então, vamos pegar uma palpadora, ó. Olha como é simples, ó. Cliquei em cima dele, dei um OK, ele apareceu aqui na lista. Eu posso editar o nome dele. Aqui eu vou editar, vou dar um comprimento para ele, que o CNC precisa saber. Né? E aqui vou colocar, por exemplo, 10 milímetros a ponta dele, só para a gente fazer um teste. Ó, simples e rápido, está criado a palpadora aí. Então, por exemplo, vou lá na minha parte de máquina novamente, vou carregar ele agora aqui, ó. Então, seleciono ele, selecionei a ferramenta, ó, dei o meu ciclo start, ó, meu apalpador está carregado na minha máquina. Lá você vê o comprimento aqui, ó, 120 por 10 de diâmetro. Então, por exemplo, aqui, se eu vier medir uma peça e eu quiser, por exemplo, calibrar esse apalpador, olha como é prático hoje no CNC Siemens, né? Então, por exemplo, aqui eu defino um ponto Z, por exemplo, quero fazer uma calibração de raio. Então, por exemplo, vou utilizar um anel de 50 milímetros. Ó. Eu defino o valor aqui, né? E aqui, ó, vou dar o meu ciclo start para ele fazer a medição. Ó lá. Olha como é simples, ó, com um botão. Ó, ele já calibrou, você perceba aqui, ó, que na tela, ó, 10.957. Lógico que aqui é um valor virtual, mas, né, sim, mas já tá corrigido ali. Então, você tem todas essas comodidades hoje. A medição de ferramenta, né, ó. Deixa eu voltar em peça, por exemplo, ó. Posso fazer medição de um ponto, ó. Tá vendo? E o CNC, ele te orienta graficamente aqui, ó. Tá vendo? Ele te orienta, ó, venha e encosta o probe nesse lado de X, né? Então, isso aí que te ajuda muito. Eu faço em Y, faço em Z, né? Então, é muito prático. A medição de ferramenta, por exemplo, comprimento manual. Olha, ele manda eu descer a peça e encostar em Z. Eu encostei, eu venho aqui, ó, ajusto o comprimento, ele já calcula para mim. E já joga tudo lá no G54. Eu defini antes, né? Por exemplo, isso aqui é a parte só de operação, fazer um posicionamento, eu não preciso mais programar. Eu venho aqui, ó, por exemplo, coloco, eu quero que vá para o X200 e o Y400, por exemplo. Venho aqui, dou um ciclo start, olha, meus eixos estão se movimentando. Rapidamente eu consigo fazer isso aqui na máquina. Né? Então, é feito para você ganhar tempo. Olha lá, posicionei meus eixos lá. Aqui tem um ciclo de faceamento que já está pronto, só que eu vou dar um exemplo aí para vocês, eu mostro daqui agora. Então, vamos lá, vamos só dar um exemplo aqui, rapidamente, a parte de programação. E isso tudo eu posso fazer aqui no simulador e depois gerado? Pode, o que eu estou fazendo aqui, você faria aí. Eu baixei o simulador da página e instalei aqui. Criei uma máquina demo, igual todo mundo faria. Né? Um usuário... Então, vou, por exemplo, ó, só para dar um exemplo para você aqui, vou na área de programa, vou criar um programinha novo, né? Ó. Então, aqui eu posso criar um programa em código G normalmente, ou no Shopmill, que eu falei para você, que tem aqui no simulador como vantagem, né? Sim. Então, por exemplo, um simples programa aqui no Shopmill, ó. Como é que ele funciona? Primeiro momento, o simulador me pergunta... não o simulador, desculpa, o CNC, né? Como é que é a nossa peça, porque ele precisa saber para ele poder calcular. Então, se você perceber, ó, eu tenho vários parâmetros aqui, né? Então, eu preencho esses parâmetros, esses requisitos de parâmetros aqui, ó, rapidamente. Então, ó, dando um exemplo aqui, ó, milímetro ou polegada, aqui eu defino o deslocamento de 0, que vai para o G54, aqui se é um cilindro, por exemplo, como é que é o tipo da minha peça, um sextavado. Então, aqui eu defino, eu quero um quadro, né? Então, aqui eu defino meu ponto zero peça. Tá vendo? Graficamente, eu quero que meu X e o meu Y, que eles valham zero aqui nesse ponto. E minha peça, por exemplo, pode ter aqui, ó, 100 por 100, né?
com 50 de profundidade, ó. Está criada aqui a minha peça. Aqui eu defino o plano, se eu tenho retração de ferramenta, né? O sentido da usinagem, se é contrário e direto. Por exemplo, se o usuário tem dúvida, tem um botãozinho aqui do Help, ó. Vou clicar nele, ó. Então, ele abre o significado de cada um desses parâmetros desse ciclo que está sendo mostrado aqui, ó. Então, eu consigo ler, inclusive está em português, porque a gente instalou o português aqui. Então, ajuda muito, né? Muito prático, ó. Então, eu vou terminar aqui, ajuda, ó. Então, aqui, por exemplo, definir meu cabeçalho, o meu blank, a minha peça. Então, por exemplo, vamos fazer um faseamento, que nem eu falei para você, ó. Então, ó, vamos lá, eu vou entrar no menu de fresamento, né, ó. Aqui eu tenho todos os meus ciclos tecnológicos, ó. Por exemplo, facear com fresa, ó, bolsão, né, ó, bolsão circular, retangular. Eu tenho aqui, ó, saliência, ó. Se eu quiser fazer uma espiga ou de aresta múltipla, sempre programando por parâmetros. Olha como é simples, né? E útil, né? E rápido, né? Ó, fazer uma ranhura, ó, abrir ranhura, uma ranhura circular. Tem um ciclo de fresagem de rosca, né? Que ajuda muito. Né? E o ciclo de gravação. E a mesma coisa para os de furação, ó, né? Ó, furo de centro, alargar um furo, furo profundo, mandrilhado. Tem os ciclos, estão todos prontos. Então, os ciclos funcionam tanto no Shop New como no G. Sim. Né? Eles são ciclos otimizados. Sim, sempre otimizados. Qual que é a diferença do Shop New para o G? O ciclo é o mesmo. Só que no Shop New, por exemplo, você tem 3 ou 4 parâmetros adicionais. Por exemplo, eu posso chamar a ferramenta e definir o meu avanço e a rotação. Se eu chamar o mesmo ciclo no código G, eu já não tenho esses 3 parâmetros. Então, eu sou obrigado a escrever a sintaxe. Né? Chamar uma ferramenta normal, né? Colocar lá um G01, o avanço, chamar um M3, S5000, a rotação. Então, me obriga a escrever algumas coisas. Só que o ciclo é exatamente o mesmo. Eu vou chamar o ciclo, por exemplo, de bolsão e vou preencher, ele está pronto. Né? E eu posso usar depois novamente. Então, aqui, ó, dando um exemplo rápido, ó. Vou pegar um ciclo de fresamento, ó, fazer um faseamento, ó. É sempre o mesmo conceito, através de parâmetros. Olha como é rápido, ó. Então, aqui, ó, vou selecionar uma ferramenta, pegar uma fresa aqui de 32. Aqui, ó, tá vendo o meu parâmetro de avanço? Ó, eu defino o meu avanço e a minha rotação aqui, ó. Rapidamente, tá vendo? Aqui eu defino se eu estou fazendo desbaste ou acabamento. Eu vou fazer um desbaste, ó. Aqui eu posso mexer na direção que a ferramenta vai tomar na peça. Legal. Eu posso definir aqui, ó. Então, vou definir essa aqui. E agora, ó, ele é inteligente. Como eu já preenchi a minha peça, ele já foi buscar os valores para mim, ó. Ele já buscou o ponto zero, né, ó, o comprimento e a largura. Eu só preciso definir a profundidade que eu quero tirar de material. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer um faseamento de 2 milímetros. Ó. Esse parâmetro aqui eu defino a porcentagem do diâmetro da ferramenta que eu vou usar. Vou usar 75%. Aqui, meu passo de profundidade, por exemplo, 1 milímetro. Se eu vou tirar 2, ele vai fazer em 2 passos, e aqui sobre metal. Então, ó, rapidamente eu preenchi aqui, ó. Legal. Vou dar o aceitar e está pronto. Legal. E aqui eu tenho a comodidade de simular a peça em 3D, por exemplo. Então, vou colocar ela aqui, ó. Olha lá, ele tirou 1 milímetro no primeiro passo e tirou mais 1 milímetro no segundo passo. Né? E aqui eu tenho ó, o zoom, eu tenho a brincadeira de girar a peça, né, que o simulador te oferece, né? Fazer um corte, ver alguma coisa adicional, você tem todo esse tipo de recurso aqui disponível. Né? Agora, o que eu queria mostrar para você é o seguinte, deixa eu mostrar para o pessoal, eu vou entrar aqui na parte de Program Manager, né? Ó. Então, se vocês perceberem, eu estou com um USB espetado aqui no meu PC, ó, ele ativa automaticamente esse meu menu aqui embaixo. Então, por exemplo, eu posso pegar esse meu programa, ó, ele me aqui, ó,
no menu da vertical eu tenho copiar, colar, né? Então eu posso, por exemplo, copiar esse programa, vir aqui para o USB, ó. Esse aqui é o meu USB, e aqui eu colo ele aqui, né? E fazer o caminho contrário também. Legal. Então eu tenho Você essa pode programar no simulador e copiar da pendrive e levar para a máquina. Legal. Agora, algo interessante para os usuários, por exemplo. Se ele tem programa grande, né, programa gerado no CAD/CAM, né, que são enormes, o que você pode fazer aqui, por exemplo? Ó? Eu posso vir aqui em menu Select, na área de colocação em funcionamento, por exemplo, né? Eu vou entrar aqui na parte de HMI, né, que é a parte de interface com o usuário. Eu tenho um menu aqui que se chama Drive Lógico, tá vendo? Isso aqui o cara usa quando ele vai configurar a rede também, né? Sim. Quando ele vai fazer depois o caminho lá do servidor. Então, por exemplo, aqui, ó, eu posso escolher, deixa eu voltar lá, desculpa, aqui no Program Manager, ó. Vou voltar aqui, tá vendo? Ó? Do lado do USB eu tenho campos livres aqui, tá vendo? Então eu posso escolher, por exemplo, um desse cara aqui e colocar um acesso direto ao meu drive da minha máquina. Então, por exemplo, como é que eu faria? Vou lá em menu Select, ó, colocação em funcionamento no HMI. Então aqui, ó, por exemplo, ó, ele me mostra aqui em cima, o 4 é reservado, o 7 é reservado, o 5, por exemplo, ó. Eu cliquei nele aqui, ó. Tá vendo? Ele ativou. Sim. Então, eu vou dar aqui, ó, alterar, ó. Ele me abre aqui, ó. Então, por exemplo, ó, eu posso falar, ó, tenho vários aqui. FTP, Windows. Isso, eu posso comunicar, né, ó. Então, eu vou colocar aqui, ó, unidade de Windows, né, ó. Legal. Se você perceber aqui, ele me abre um caminho, que aqui eu posso editar, por exemplo, ó. Entendi. Eu posso apagar, ó. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. E colocar o acesso ao meu drive inteiro, né? Legal. Então, aqui eu posso mudar o device 5, eu vou deixar que eu posso mudar o nome, posso colocar uma segurança, tá vendo? A senha de fabricante, de usuário, ou a chave, que aqui não funciona, né? Isso aqui é do CNC, eu não tenho chave, mas eu posso colocar uma senha para ninguém entrar nesse meu diretório, eu posso protegê-lo, né? Então, aqui eu vou criar ele, eu vou dar um OK, ó. Olha lá, ele criou, né? Então, eu vou voltar lá no Program Manager, ó. Já está disponível. Agora aqui para mim, olha lá, ó. Legal. Aqui eu estou vendo o meu Drive C inteiro. Né? Então, eu tenho um acesso a mais memória aqui. Eu posso puxar um programa direto daqui ou não, né? Ou copiar aqui. Tem, olha, funciona mesmo o menu copiar, colar. Né? Então, isso aqui é bem interessante, né? Você consegue executar daí direto, Gustavo? Consigo chamar um programa daqui normalmente. Entendi. Que é uma área adicional para mim de memória. De memória, legal. Então, o simulador tem bastante recurso. Legal. Né, e está disponível aí para o pessoal, quem quiser entrar em contato comigo. Agora, para finalizar aqui a minha parte, o CNC Siemens, tanto o 828 como o 840D, ele tem o protocolo OPC-UA de comunicação, né, que é um opcional, a gente comercializa isso normalmente, porque geralmente isso aí não vem na máquina, né? Sim. Isso aí é mais quando você vai fazer um projeto, vai comunicar com um robô ou com algum servidor, algum outro conjunto de máquinas, né? O cara compra isso separado, não é nada absurdo, né? E agora entra um pouco nessa sua parte aí de comunicação, se você quiser complementar. Sim. O legal do OPC-UA que é um protocolo aberto, né, e a Siemens disponibiliza isso, você tem como adquirir, habilitar esse recurso na máquina. O legal que a gente tem, a experiência que a gente tem com o Siemens, né, com o OPC-UA, é que ele habilita muitas variáveis, a gente brinca que até é difícil de achar todas as variáveis lá de tanto recurso que ele disponibiliza, né? E aí você, através ou do CNC Monitor ou de qualquer outra ferramenta que trabalhe com o OPC-UA, integrar os dados da máquina. O interessante do OPC-UA é que tanto você pode ler dados como escrever dados, né? Então, você pode ter uma comunicação remota, a máquina com o comando Siemens, né, de forma muito simples, né, pelo protocolo. E eu acho que é o futuro. Aí, quando a gente fala em indústria 4.0, né,
de ter essa possibilidade de monitorar as máquinas. A gente está até fazendo um trabalho também de analisar os alarmes e ter até no futuro uma manutenção preditiva, né, baseada em condições, porque muitas vezes a máquina isolada, ela está gerando alarmes ali e o operador não está falando para ninguém, né? E aí você não ter acesso a isso, você pode evitar um problema futuro, num servo ou em qualquer outra equipamento, parte física da máquina que está gerando alarme e está sendo ignorado pelo operador, né? Então, o legal da comunicação com as máquinas, né, é que além de você monitorar para produtividade, né, saber se você está usando realmente a máquina, o tempo dela removendo o cavaco, né, você também tem acesso a todas as variáveis para poder monitorar o processo, se o processo está usando o melhor da máquina, não, enfim. Aí o universo é gigantesco, né? O legal do PCUA é que abre esse leque de possibilidades aí de acesso em tempo real aos dados da máquina. Ô, Gustavo. E o bacana que você fez, por exemplo, que nem o caso do CNC Monitor, além de ser gratuito, né, que nem você fez essa ação para os clientes, né? Eu vejo essa parte, a gente ainda precisa evoluir um pouco, né? Essa parte dos clientes entenderem qual é o ganho que ele tem em monitorar esses dados, né? Sim. Isso é importante. Com certeza. O que a gente entende assim, né? O primeiro passo, quando a gente tinha um carro há 20 anos atrás, né? Ele não vinha com computador de bordo, né? E para você saber se ele era produtivo ou não, você tinha que medir, né? Você ia lá, abastecia tal, e ver o consumo dele. Hoje já tem, mas muitas empresas ainda não monitoram nem do jeito antigo, nem do jeito novo. A vantagem de você monitorar a máquina em tempo real é que você pode ver, fazendo analogia com o carro, né? O consumo em tempo real, saber se está sendo realmente utilizado aquele investimento, aquela máquina, aquele ativo, da melhor maneira possível, né? Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Tem muito para caminhar ainda em indústria 4.0, que você falou, a gente está caminhando, né? E a ideia de colocar uma solução free é que os clientes possam começar a experimentar esse tipo de coisa. Sim, com certeza. Precisa criar essa cultura, né? Se a gente pega lá fora, por exemplo, eu como Siemens, como uma empresa alemã, os caras são altamente focados em produtividade. Foram um dos precursores da indústria 4.0, né? É um país que é focado em exportação, em produtividade. Então, a gente percebe a importância que tem, por exemplo, essa busca por esses dados da máquina, né? Como são tratados esses dados. Sim, a importância que eles têm do acompanhamento de produtividade, eu digo até mesmo para manutenção, né? E melhoria do processo, especialmente melhoria do processo. Porque você monitorando, você muitas vezes você muda o processo, você consegue evitar uma parada, tem inúmeros, né? É impressionante o que a gente pode fazer hoje em dia. A quantidade de recursos é uma coisa astronômica, né? A gente ainda está aprendendo como trabalhar com esses dados, mas é uma questão, eu acho que o primeiro passo é ter acesso aos dados. O segundo passo, começar a olhar a produtividade, saber se o meu carro ele é econômico ou não, né? Senão não dá para falar se a minha empresa é boa ou ruim em termos de produtividade se eu não meço. Então, esse é o primeiro trabalho. E aí tem um horizonte gigantesco de possibilidades que eu acho que o mercado vai entendendo as possibilidades, né? Uma coisa que eu queria comentar com você, além da de conectividade, eu vi outro dia você conversando com o Ricardo lá no Infometal da Benner, né, a questão que quanto evoluiu, né, a questão de software e hardware de CNC, né? E quanto você pode ganhar em termos de produtividade, de recursos, né? Eu acho que valeria a pena você comentar um pouquinho, né, desses recursos aí, porque eu vejo muitas empresas, às vezes, eu tenho um CNC antigo, e repensar a questão do retrofit, né, de CNC, né? O quanto de ganho você pode ter se tem uma máquina ali, uma estrutura boa, né, mecanicamente, e que você pode dar um salto aí na questão da produtividade com a máquina, né? Isso aí é algo impressionante. Eu vou dizer, olha, já estou, vamos ser honesto, eu estou há 29 anos já sempre na mesma área, né? Estou ficando velho, então eu já estou velho, já, inclusive. O tempo passou rápido, então eu tive a oportunidade de acompanhar desde quando era tudo analógico, né? Que, nossa, você não tinha memória nenhuma no CNC, né?
não tinha memória praticamente. Então, a gente vê o avanço, não só lógico, o hardware ele evoluiu muito, né? Só que o software é algo indiscutível, a evolução do software. É inacreditável, por exemplo, hoje eu vejo, por exemplo, que nem eu comentei lá com o Ricardo, a função que o Sinomeric oferece, que é o Advanced Surface. Uhum. Né, que através de 2 parâmetros que você oferece para o operador, ele define o momento de usinagem. Então, ele define, por exemplo, o desbaste, que ele precisa de velocidade, ele auto-prepara o CNC, a máquina em si, para a velocidade. Né? Depois ele chama o ciclo de novo, ele só define a tolerância da peça ou a tolerância do cano, né? Uhum. E ele chama o ciclo novamente e define, por exemplo, agora eu estou fazendo acabamento. Isso aí dá um ganho de produtividade no mínimo, de 30% a 35% no mínimo, né? Na redução a cada de tempo 3 de vagas ele ganha uma, né? então, o nosso cliente, o cliente brasileiro, ele precisa entender um pouco isso daí. Ele vai muito focado só em valores de máquina, ele precisa começar a botar isso no papel, entendeu? Olha, eu vou produzir 30% a mais, é mais rápido. Quanto que vai, lá no final, lá na ponta, quanto que isso vai significar de economia ou de ganho? A gente precisa trabalhar um pouco mais não pensar que tudo é custo, né? Que é isso. Tudo é custo. Na verdade, é investimento, né? Essa brincadeira de 30%, a cada 3 máquinas você ganhou uma, né? Quer dizer, sim, com certeza, com certeza. E muitas vezes você acaba adquirindo um negócio de uma qualidade ou que não tenha determinado recurso, né? Uhum. Isso aí vai pesar no seu custo depois, não tem como, né? Gasta menos agora e paga pouco agora e fica gastando mais sempre, né? Então, sim. Você tem um investimento menor inicial, mas aí você vai ficar sempre gastando, porque você não tem um recurso que poderia aumentar a produtividade. O grande objetivo que eu vejo, por exemplo, da indústria 4.0, na verdade, o que é? Você conseguir produzir um produto individual pelo custo de um produto feito numa linha de série, sim, né? Sim. Você ter esse recurso hoje, através de software e hardware, e você conseguir chegar num nível desse. Você conseguir numa linha seriada, produzir um produto individual ali, pelo mesmo custo e tempo, né? Então, a gente tem que investir nessa área. Eu acho que você está no caminho certo, cara. Legal. Você é a primeira empresa nacional a desenvolver isso. Eu acho que a gente tem que trabalhar duro e firme na divulgação disso, porque é muito importante isso para a nossa indústria, né, cara? Senão a gente não vai conseguir avançar do jeito que a gente vai ficar comprando o produto pronto depois, né? Sim. A gente vai começar, vai virar só importador. Sim. Legal. Gustavo, obrigado aí. Eu acho que já conversando bastante aí. Eu sei que a gente legal. Para muitas horas aí de conversa, né? Tem muito. Não, com certeza. CNC eu fico feliz que você fez essa parceria com a Siemens do Mindsphere, porque para a gente também é muito importante, legal, né? Legal. Até poder contar com alguém aqui localmente, né? Que tenha capacidade, que tenha recurso para fazer esse tipo de integração. Isso a gente vai começar a divulgar daqui a pouquinho, você até deu um... legal. Mas essa integração, sem dúvida, eu acho que é importante para a GRV, para o CNC Monitor, e ajuda também o Mindsphere a captar dados de outros fabricantes, não só Siemens, de outros fabricantes também. Então, uma empresa que usa o Mindsphere, ele pode ter a planta inteira, a fábrica inteira na mão dele, né? Seja Siemens ou seja um outro fabricante, né? Então, sim, com certeza. A atividade aí eu acho extraordinária também. Eu estou bem empolgado com o projeto e a gente vai mostrar mais no lançamento, mas sem dúvida. Legal, ótimo, bacana. Legal. Então, acho que é isso. Legal, agradeço a oportunidade, né, de a gente conversar. Não sei se você ainda está em casa, mas eu já estou 90 dias aqui, tendo que tentar atender e ajudar o pessoal de casa, mas é um momento diferente, né? Você acaba trabalhando bem mais, mas também você acessa muito mais as pessoas do que fisicamente, ao meu ver, né? Com certeza. E eu queria agradecer vocês, né? Sempre você está me ajudando, né? Então, às vezes eu preciso de um simulador, se for um simulador, a parceria que a gente tem com a Siemens aí é extraordinária. A gente já conseguiu fazer alguma coisa com a ajuda de vocês aí, principalmente você que é o principal contato aí, né?
Então, agradeço a sua participação nesse bate-papo aí. E eu acho que a ideia é essa, é a gente compartilhar com o mercado, discutir, mostrar as oportunidades que tem para o pessoal ganhar aí produtividade e a gente construir um país melhor. Com certeza, é isso aí mesmo. Então tá bom, obrigado. Tá bom, Odeci, obrigado. Tá joia, obrigado você. Abraço aí para todo mundo, abraço.